Terceiro ano, turma linda. Que bom, né? Hoje é a quarta-feira com nossa aula de história. Que coisa boa! Então eu quero que vocês abram um livro hoje na página 25, certo? Cada povo, uma cultura. Então nós sabemos que com a vinda de um grande número de pessoas de diferentes lugares, a cultura brasileira foi se modificando. Afinal, havia uma troca de ideias, de costume, de cultura com os outros povos que se estabeleceram aqui no país. Isso ocorreu porque os imigrantes procuraram manter o modo de vida deles aqui e nós, certo, absorvemos algumas de suas culturas, certo? Então, entraram em contato com outras formas de preparo de alimentos, costumes e festejos, ok? Então, aí nós temos na arquitetura uma marca da presença de diferentes imigrantes no Brasil está registrada na construção de casas. Então, construções feitas por outros povos existem em várias cidades do país, ainda na atualidade. Observe, nós temos aí a primeira imagem. Alemães utilizam até os dias atuais a técnica do enxaimel, da construção de suas casas. Essa está localizado em Pomerode, em Santa Catarina. Professor, o que é enxaimel? É uma técnica de construção que consiste em paredes montadas com haste de madeiras, encaixada em posição horizontal, vertical, inclinada, cujos espaços, certo, são preenchidos geralmente com pedras e tijolos. Então isso aí é a técnica enxaimel. E nós herdamos isso de quem? Dos alemães. No Rio Grande do Sul, muitos imigrantes italianos utilizam pedras e madeira na construção de suas casas. Estamos vendo aí um exemplo deles. No outro abaixo, normalmente nas casas dos imigrantes poloneses havia varanda. Essa construção também era decorada em lambrequins, como os dessas casas, em São Mateus do Sul, no Paraná. Então, lambrequins era o que? Era enfeite feito de madeira, utilizado na beira de telhados das casas. E nós temos a outra, as casas dos imigrantes japoneses geralmente eram construídas, mantendo alguns traços da arquitetura oriental. Essa localização localiza-se no interior de São Paulo. Essa imagem aí dessa casa, certo? Dos japoneses. Então a gente sabe que muitos imigrantes eram engenheiros, arquitetos, carpinteiros, pedreiros, pintores em seus países de origem, que vieram para aqui e trouxeram as suas experiências também, certo? E aplicaram seus conhecimentos e técnicas na construção de casas, de igrejas e palacetes. Então, virou aí a página, nós vamos ter uma atividadezinha, onde, como são as casas mais antigas da cidade onde você mora. Desenhe alguns exemplos. Então, você vai pesquisar como são as casas mais antigas da nossa cidade aqui e fazer aqui a ilustração, tá certo? Agora nós vamos trabalhar a culinária. A culinária, podemos verificar a contribuição cultural de vários grupos, certo? De imigrantes. Alguns pratos como pizza, macarrão, quibe, sushi, etc. Ok? Então, aqui nas grandes cidades, nós sabemos que encontramos com certa facilidade estabelecimento com essas comidas. Alemã, italiana, japonesa. Dessa forma é possível reconhecer e saborear pratos típicos de vários povos. Então, na página 27, você vai desembaralhar as letras e descubram o nome de pratos típicos de alguns povos imigrantes. Aí você vai desembaralhar, alguns desses que eu falei aqui, está aqui, ok? Agora que você descobriu o nome desses pratos típicos, relacione os alimentos ao povo de origem. Para isso, escreva a letra correspondente a cada prato, conforme sua resposta na atividade anterior. Então, a gente sabe que a polenta, nós herdamos de quem? Dos italianos, certo? Aí nós temos o quibe, foi de quem? Do sírio-libanês. Nós temos a salsicha, que nós herdamos de o quê? Dos alemãos. E nós temos o sushi, que foram dos japoneses. Aí temos pesquise alimentos tradicionais de pessoas de outro país que vieram morar em sua cidade. Desenhe esses alimentos e escreva o nome dele. Então você vai pesquisar e vai desenhar e depois escrever o nome.
ok? Agora nós vamos trabalhar as festas tradicionais. Com o objetivo de preservar a cultura e manter tradições do lugar de origem, muitos imigrantes realizam festas, certo? Então vamos conhecer algumas delas. Nós temos a festa da uva, no sul e no sudeste do Brasil. É comum muitas cidades celebrarem as produções de alguns alimentos cultivados. Então de lá eles trouxeram para cá a sua cultura também. Isso ocorre principalmente entre imigrantes italianos, que comemoram a colheita da uva. E com a uva, essa fruta, nós podemos fazer doces, geleias, sucos, vinhos. Então nós temos aí, nessa festa que ocorre a cada 2 anos, há desfiles de shows, músicas, amassamento de uva com os pés. Deve ser gostoso, né? A gente tá amassando, agora para isso eu acho que os pés têm que estar limpos, com certeza. Degustação de vinhos e comidas típicas italianas, entre outras tradições. Nós vamos ver agora o Festival da Primavera de Haru Matsuri, no Japão, certo? Então a chegada da primavera, ela celebra a festa e o período em que o frio dá lugar às flores. Ok? Aqui no Brasil, as comunidades japonesas, elas comemoram essa época do ano com danças típicas e a culinária oriental, ok? Então, as festas alemãs. Existe festa de tradição alemã em várias partes do país, porém, a mais conhecida acontece em Blumenau, no estado de Santa Catarina. Essa festa foi inspirada no festival que ocorre em outubro na cidade de Munique, na Alemanha, há mais de 200 anos que essa festa ocorre. Na festa de Blumenau, ocorreram o desfile de grupos folclóricos, que são tradições populares, certo? Manifestações populares. Acontecem as danças tradicionais alemãs e o preparo da gastronomia típica da região deles lá. Então, aqui embaixo, você vai desenhar algumas festas. Desenhe alguma festa de sua cidade que celebra um alimento bastante cultivado na região, ou que faça parte da tradição local. A gente tem o quê? A nossa festividade, o maior São João do mundo. E no maior São João do mundo, o que é que as pessoas degustam, comem? As comidas típicas: pamonha, canjica, o milho, tá certo? Então, pessoal, a nossa aula ficará por hoje por aqui, até a página 29. Fiquem com Deus e até amanhã com nossa aula de português. Amanhã será português porque nós já concluímos o nosso conteúdo de geografia. E português e matemática estamos cheios, mas a gente vai dar conta. Em nome de Jesus. Tchau e até amanhã.